Bom dia, graça e paz seja com todos. Sejam todos muito mais do que bem-vindos no nosso devocional, nossa manhã com Deus. Hoje nós estamos aqui reunidos para falar um pouquinho sobre Mefibosete, a cidade de Lodebar. Hoje o tema do nosso devocional principal é do esquecimento à mesa do rei. Então vamos estar falando um pouquinho sobre o texto ali que se encontra em 2 Samuel 9:1. E vamos estar meditando um pouquinho nessa palavra, nessa manhã maravilhosa. Uma manhã de feriado, uma manhã onde muitos optam por estar ali mais deitadinhos, descansando. Afinal, amanhã a semana parece que vai começar com tudo, né? Graças a Deus, hoje nessa segunda temos esse momento de feriado. Muitos já estão trabalhando, mas você está aqui comigo. A paz do Senhor, fala Augusto. Então eu quero declarar sobre a sua vida uma semana mais do que abençoada em nome de Jesus, uma semana cheia de bênçãos, de vitória, uma semana cheia de vida, uma semana onde o Senhor tem prazer em ficar, uma semana onde o Espírito Santo do Senhor vai estar não apenas habitando, mas também conduzindo os próximos passos. Amém. Paulo Augusto está indo trabalhar, que Deus ele abençoe você nesse seu trabalho, ele dê bênçãos sem medidas e te auxilie naquilo que você precisar no dia de hoje, que seja um dia mais do que abençoado por meio de Cristo Jesus. Então eu vou estar orando por vocês e a gente já entra aqui no nosso devocional. Glória a Deus, que se encontra em 2 Samuel 9:1. Vamos lá. Senhor, eu quero lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, lhe agradecer por tudo que o Senhor faz, lhe agradecer pelas tuas promessas, lhe agradecer, Senhor, meu Pai, por tudo que somos, por tudo que nós vivemos até aqui, lhe agradecer, Senhor, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Jesus, pelas oportunidades a qual o Senhor tem nos dado, obrigada por nos conduzir em todo o tempo em tua vontade, obrigada por estar cuidando de cada vida, cuidando de cada família. Obrigada porque nesta manhã o Senhor tem nos levantado para viver coisas grandes. Obrigada por não desistir de nós e obrigada por nos direcionar nesta manhã com este devocional maravilhoso. Que esse devocional venha tocar vidas, venha transformar vidas, venha restaurar vidas, edificar vidas e fortalecer a vida dos meus irmãos. Que os meus irmãos eles sintam a sua presença neste momento, sintam a sua presença e o teu alívio para a alma deles neste lugar. E que a graça do Senhor venha conduzir cada um dos meus irmãos em cada passo dado e que nós venhamos ter ali entendimento daquilo que o Senhor tem para nos passar. Amém? Vamos lá? 2 Samuel 9:1, o tema da nossa campanha hoje, o tema do nosso devocional, vai falar sobre do esquecimento à mesa do rei. E diz assim: E um dia o rei Davi perguntou: Resta ainda alguém na casa de Saul, para que eu possa ter bondade de Deus para com ele, por amor de Jonas? Estamos lendo aqui a palavra do nosso momento de oração, aonde vamos falar um pouquinho sobre Mefibosete, que era um rapaz da descendência de Jonas, considerado filho de Jonas, que quando Davi começou a reinar, acabou sendo levado ali para uma cidade chamada Lodebar, uma cidade onde se chamava a Terra do Esquecimento, uma cidade conhecida por total destruição, aonde as pessoas iam para literalmente se entregar à morte. E existem lugares que parecem o fim da linha para nós. Lodebar, ele era conhecido como este lugar, o fundo do poço, Lodebar. Terra seca, terra esquecida, sem pastos, sem voz, sem esperança. Foi lá que Mefibosete, filho de Jonas, neto de Saul, do grande rei Saul, viveu anos escondidos, ferido em seus pés, mas ainda com uma alma que clamava por ajuda, um coração que clamava por socorro.
e que não aceitou aquele cenário. Ele estava naquele cenário, mas ele não aceitava aquele cenário. Mefibosete, filho de Jonas, neto de Saul, ele não tinha o movimento das suas pernas. Por conta de um acidente quando ele era criança, ele acabou perdendo essa mobilidade. Ele carregava também em si não apenas esta dor, né, da falta de mobilidade, mas ele carregava a dor do abandono, a dor da perda, a dor da identidade. Afinal, ele era descendente do rei Saul, ele era um grande príncipe. Davi tomou o trono. E Mefibosete foi para a terra de Lodebar. Porque a promessa que tinha sobre a vida de Davi era algo grande. A princípio, a descendência de Saul seria ali, né, os manda-chuvas da época, teria uma descendência abundante, seria uma descendência forte, porém Saul pecou contra os céus. E os céus não tiraram a coroa terrena de Saul, mas tiraram a unção que havia sobre ele e o decreto do auxílio e do socorro vindo do alto. Por isso, por conta da desobediência de Saul, a família inteira sofreu as suas consequências, sua descendência sofreu as suas consequências. Mas falando hoje sobre Mefibosete, na cidade do esquecimento. Ele se encontrava ali em mais um dia da sua rotina, de dor, de abandono, de perda de identidade. Afinal ele era da realeza e agora ele estava ali como qualquer outra pessoa naquele estágio, naquela cidade. Mas os céus não se esqueceram do nome dele. Um dia o rei Davi perguntou, né, lá em 2 Samuel 9:1, que foi o que lemos: resta ainda alguém na casa de Saul para que eu use com bondade vinda de Deus para com ele, por amor a Jonatas? Porque Davi era muito amigo de Jonatas. O nome da terra de esquecimento de Lodebar foi ecoado dentro do palácio. Para que você entenda, muitas das vezes nós passamos por situações em que nos encontramos como Mefibosete. Temos ali grandes projetos, grandes planos, grandes metas. Temos uma identidade de realeza. Mas nos encontramos em um cenário de dor, em um cenário, pode falar, em um cenário, pega esse, em um cenário de luta, e muitas das vezes nos esquecemos quem somos. Vamos aceitando aquilo que Deus disse que nós éramos, aquilo que o nosso passado tinha como se fosse o auge da nossa vida, apenas como algo que passou. Sendo que o decreto de Deus, ele é para a tua vida, é um decreto de honra. E aquilo que Deus planejou, prometeu, escreveu para a tua vida, continua estando sobre você. Ele não volta atrás, ele te escolheu. Se passaram dias, se passaram anos, talvez você se afastou, talvez você se encontre em um cenário assim como Lodebar. Em um tempo que parece que você está passando por um período de abandono, de perda de identidade, carrega uma dor muito intensa em você, não vê mais saída, não vê mais solução para esse cenário. E pensa que Deus se esqueceu de você. Mas nos céus, assim como no reino de Davi, dentro de um palácio, houve um nome que foi chamado. Houve um nome declarado. E o rei, ele não se esqueceu de você. O nome de um projeto
que para o mundo já era esquecido, já era falido, afinal o reinado de Saul caiu, foi levantado dentro de um palácio em um dia comum para Mefibosete. Eu imagino ele vivendo ali a vida dele naquela cidade de Lodebar, cheio de dor, com perda de identidade, pensando que tá tudo bem, eu só preciso viver. Deus tirou, destituiu aquilo que nós tínhamos, que era um reinado. Eu não tenho mais honra em mim, eu não tenho mais projetos em mim, eu sou um projeto falido, eu não tenho mais o que mudar em minha vida. E apenas vivendo uma vida onde para sobreviver estava complicado. Aonde os sonhos tinham sido frustrados, onde os projetos tinham sido enterrados, aonde aquilo que poderia ser algo grandioso para a vida dele, afinal ele era um príncipe, estava apenas como um decreto de fuja. Se o rei souber que você existe, se o rei souber que você ainda vive, ele vai mandar matá-lo. E não vai enterrar apenas os seus sonhos e projetos, mas vai enterrar aquilo que um dia você foi. A identidade que há em você. Só que Davi não pensava dessa forma. Naquele dia, enquanto Mefibosete seguia a tua vida e apenas seguia, sem forças, sem perspectiva nenhuma, o nome dele era gritado dentro de um palácio, aonde um rei, movimentado pelo coração do Senhor, lembrou que havia uma história e que Deus tinha um plano para aquela história. Então quando ele pergunta se há alguém ainda na casa de Saul que ele possa honrar, porque ele lembra de Jonas, ele lembra o quanto ele amava Jonas, porque eles eram muito amigos. Um servo fala, tem Mefibosete. Porém, o servo, ele já vem com os impedimentos, né? Porém, é aleijado. Eu não sei o que o Senhor ia fazer, mas não tem mais perspectiva. Tá em Lodebar, cidade de esquecimento, não tem forças, não tem estrutura, não tem capacidade, não consegue se locomover sozinho, é dependente de outras pessoas, vive uma vida de miséria, mas ainda existe. Mas não vale muito pra honrar, pra ter que honrar. Só que Deus, quando Ele quer honrar você, quando Deus ele tem um projeto pra sua vida, você pode vir xoxo, capenga, sabe? Literalmente cheio de dores, de feridas. O cheiro não é um dos melhores. Você pode estar no meio de Lodebar, sendo mais um projeto esquecido, mais um projeto que se acha falido. Mas Deus, todavia, Ele ama você. Então Davi manda chamar Mefibosete. Não para julgá-lo, mas para curá-lo. E talvez nesse dia você tenha chegado nessa live sem perspectiva nenhuma. Cansado de tanto orar, cansado de tanto clamar, cansado de tanto jejuar, cansado de tanto tentar voltar a sonhar. E a dor do tempo machuca, o passado machuca, as circunstâncias machucam. Parece que você se encontra em um período de Lodebar, aonde parece que por mais que você se esforce, a terra do esquecimento continua a gerar. E os planos começam a parecer frustrados. Nós perguntamos onde está o nosso Deus. Os dias estão mais nublados, mais cinzas, as noites mais traiçoeiras. E parece que vem milhares de noites mal dormidas. Você tenta colocar um sorriso no seu rosto e tenta achar a solução, mas parece que não tem jeito. E aí, em uma manhã como essa, Deus olha pra você e lembra você que você passou por milhares de situações que puderam te colocar em Lodebar. Às vezes você paralisou porque alguém disse que você não era capaz, alguém zombou do seu sonho, zombou do seu projeto. Talvez você se sinta um projeto falido porque você orou, buscou e fez o seu máximo, mas não conquistou e não concluiu aquilo que você tinha colocado no altar do Senhor.
Aquilo te sobrecarregou, você se tornou motivo de chacota, motivo de zombaria. Olham pra você e só enxergam a distorção da tua história e acabam querendo colocar aquela realidade sobre você. A realidade de Mefibosete é que ele era filho de um grande rei. Mas ele se enxergava como alguém sem perspectiva. Alguém que foi condenado. Alguém que foi abandonado. Alguém que o reinado já não teria mais ali como fluir. E que ele devia, na verdade, apenas aceitar aquilo que o mundo dizia, o que as circunstâncias mostravam, o que o cenário declarava. Mas sobre ele ainda havia uma unção diferente. E Deus mandou, Davi, na verdade, mandou chamar Mefibosete ao palácio. Não para julgá-lo, mas para curá-lo. Não lembrava mais da sua queda, mas lhe devolveu algo. A identidade de um filho de um grande rei. Muitos olhavam e julgavam. Como um rei pode permitir que um aleijado sente-se à sua mesa e tome um lugar de honra? Sendo que os descendentes desse os perseguiram, sendo que os descendentes dele fizeram isso. Muitas pessoas olham para o nosso passado e falam: como Deus pode fazer algo sobre a vida de fulana, de ciclana, sendo que, olha, no passado ela era essa pessoa, ela agia dessa forma, as ações dela não condiziam com o que ela quer viver daqui para frente. E o mundo julga. O mundo pega o teu pecado, os erros do teu passado e querem colocar como um troféu. Eles não acreditam que há mudanças. Eles não acreditam que Deus pode fazer. Mas o mesmo Deus que mudou o cenário de Mefibosete, que vivia num cenário de dor, de sofrimento, de esquecimento, e colocou na mesa do rei, é o mesmo Deus que te chama pelo nome e diz: ei, uma linda história eu tenho pra você. E não é o cenário atual que vai paralisar os planos e os projetos que eu coloquei sobre a tua vida. Não é o que o homem fala, não é o que o homem pensa que vai travar os teus caminhos. Porque eu, em todavia, escrevi uma linda história e sou aquele que estende a mão no meio de Lodebar, te resgato todos os dias e digo: eu sou contigo, não tema, segue adiante, não olhe para trás, segura em minhas mãos, porque eu tenho cuidado de ti. Os teus sonhos podem estar em Lodebar, mas o mesmo Deus que move céus e terra, que criou o mundo, também muda Lodebar se for preciso. E os decretos que há lá, para lembrar para você e para mim que ele continua sendo Deus e que o projeto, mesmo ferido, não é falido, porque ele investe naqueles que ele ama. E se necessário for, ele movimenta coração de reis, de rainhas, para lembrar que ele é contigo no meio de Lodebar. É uma terra de esquecimento para o mundo, mas é um lugar onde Deus, ele te olhou, Deus te achou, Deus te contemplou. E é tempo de se levantar de Lodebar, limpar a poeira que te cercava, se arrumar e se perfumar bem legal, porque o teu lugar na mesa do rei está te esperando. Em Salmos 23:5 diz: e tu prepararás uma mesa para mim à vista dos meus inimigos, e tu me honrarás. Mefibosete saiu de Lodebar temendo. Sim, porque ele achou que a proposta que o rei colocaria sobre ele, por lembrar da existência dele, era a morte. Mas o mundo pode
sabe, nos colocar em situações ou declarar coisas sobre a nossa vida sem sentido que doam. Mas os céus respondem diferente, irmão. A última palavra continua sendo de Deus. Se ele falou assim, ó, restaurarei a tua família, continue buscando, continue adorando, continue glorificando, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se ele disse para você, eis que eu estou nesse projeto e eis que eu farei milagres acontecerem, ele te capacita para produzir riquezas, capacita para produzir sabedoria, capacita para produzir cura. E ele exaltará. Veja, o impossível acontece. Alguém que foi destituído da realeza voltou à mesa do rei, porque havia um Deus cuidando. Eu imagino uma Mefibosete naquela cidade e escutando, ei, o rei Davi mandou te chamar no palácio. E ele só pensando em um decreto, minha morte. Ele lembrou que havia alguém que ainda estava vivo da casa de Saul. E com medo de perder seu reinado, ele vai me matar. E não. Foi dado terras para ele. Foi dado honra para ele. E a partir daquele dia, todos os dias, ele começou a comer na mesa do rei. Ou seja, ele começou a ter o melhor. Porque ainda havia um Deus que cuidava. Glória a Deus, Senhor, aleluias. Então Mefibosete saiu de Lodebar e foi ao encontro do rei Davi. E lá em 2 Samuel 9:8 diz: quem é o teu servo para que tenhas olhado para um cão morto como eu? Eles consideravam um nada. Davi ergueu-se com a dignidade e devolveu a ele suas terras e disse, lá em 2 Samuel 9:7, comerás pão sempre na minha mesa. Além de devolver a dignidade de Mefibosete e mostrar para ele a identidade que ele tinha, ainda o entregou terras e ainda fez com que ele comesse todos os dias, a partir daquele momento, sobre a mesa dele. Essa história, ela é sobre mim. Essa história, ela é sobre você. Sobre todos nós que já tivemos ou passamos por momentos em que nos encontramos feridos, sobrecarregados, desanimados, cansados, esquecidos. Em uma terra seca, achando que o tempo passou para nós. Eu já chorei tanto falando para Deus, Senhor, já se passaram tantos anos. E aquilo que o Senhor me prometeu, o Senhor continua dizendo que o projeto tá de pé, que o projeto tá de pé, mas parece que as coisas não estão andando. E eu começo a me cobrar. E eu começava a falar pro Senhor, será que o Senhor ainda encontra em mim um coração com esperança para fazer milagres? Porque já se passaram tanto tempo. Mas todavia, o tempo pode passar. Mas aquilo que Deus prometeu, enquanto você continuar se disponibilizando a viver milagres, Ele vai cuidar. Ele cuida dos detalhes, Ele cuida da família, Ele cuida de tudo, mas principalmente, no meio de todos os processos, Ele tem cuidado do seu coração. O rei ainda vai te chamar, porque Ele conhece o teu nome. Nesse momento, Ele está te preparando. Ele não está preparando um milagre para te entregar, Ele está preparando você para viver milagres. Porque você precisa estar apto para administrar aquilo que Deus vai colocar sobre a sua mão. E no meio desse processo, por mais que esteja doendo, saiba que Ele ainda está curando você. Tá doendo, a gente não entende como Deus vai nos curar no momento de dor. Mas no momento de dor, Deus cura. E Ele prepara você para sentar à mesa. Ainda restaura e devolve a identidade que há em você. Que talvez você tenha esquecido a sua identidade. Mas você é filho amado, você é um projeto que Deus investe, você tem dono, você é um tesouro. O teu valor excede a rubis. E os planos que Ele colocou sobre a tua mão não serão frustrados, porque o dono deste mar, o dono do mundo, Ele também é o teu dono. Ele não abandonou você. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que Deus está trabalhando em você. Você tem uma identidade diferente. Lá em Joel 2:25, diz assim: restaurarei para você os anos que foram consumidos. São promessas que Deus tem para tua vida.
Talvez o teu medo seja o fator tempo, mas Deus, ele restaura e restitui até mesmo os anos. Ezequiel 36, 26 diz: e eu lhes darei um coração novo e colocarei em vocês um novo espírito. Em Mateus 11, 28, a parte A do versículo vai dizer: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos lhe darei descanso. É tempo de sairmos de Lodebar. É tempo de olharmos para a terra que estamos vivendo e não aceitar mais o que está acontecendo. Juliana, mas eu tenho aceitado o meu lar disfuncional. Na verdade, tem doído. Mas o que eu tenho feito para mudar esse cenário? Porque quando eu apenas sei sobre um problema, mas eu não faço nada para resolver aquele problema, eu estou num lugar de aceitação. Então eu não tenho que estar acomodado. O estar acomodado, irmãos, não é estar em um lugar confortável. É conhecer uma situação. Isso é estar acomodado. Então, eu sei que Deus tem um projeto para minha vida, exemplo, nas redes sociais. Será que eu tenho feito para Ele aquilo que eu deveria fazer? Ou eu só sei sobre o decreto que Ele colocou sobre a minha vida, conheço o cenário atual a qual eu vivo e simplesmente continuo fazendo as coisas da mesma forma? Porque enquanto eu continuar direcionando os meus passos da mesma forma, as coisas não mudam. Então é tempo de pegar tudo aquilo que pra mim dói, que tudo aquilo que pra mim é complicado, tudo aquilo que pra mim machuca, e eu já conheço aonde eu preciso chegar, porque Deus já me disse aonde eu chegaria, e colocar no altar do Senhor falando: Senhor, conduza os meus próximos passos, porque é uma promessa sobre a minha vida, e eu creio e declaro que eu viverei milagre. É olhar para o cenário conhecido e falar: a partir de hoje tudo vai começar a mudar. Porque Deus se apresenta no meio dessa tempestade. E o cenário muda quando a presença está. Assim como a Arca da Aliança. Hoje, o que nós temos sobre nossa casa é a presença do próprio Deus. Que molda tudo, que muda tudo, que transforma tudo, que edifica tudo, que restaura o que precisa ser restaurado, restitui o que precisa ser restituído. Então comece, no meio de Lodebar, a clamar ao Senhor, porque Ele te ouve, Ele te atende, Ele é fiel. O seu nome está na boca de Deus, e a mesa está posta para viver milagres. A história não termina em Lodebar. O rei Davi lembrou-se da aliança que ele tinha feito com Jonas. E quando ninguém mais via valor em Mefibosete, Davi o chamou pelo nome, tirou-o de Lodebar, colocou na sua própria mesa, uma mesa de honra, uma mesa de rei. E de um filho excluído, de um projeto falido, ele foi honrado, foi lembrado e foi curado. Talvez hoje você se encontre dessa forma, com a alma cansada, com traumas que parecem que não tem mais cura, não tem mais jeito, não tem mais esperança, não tem mais solução. E talvez vocês tenham entrado nessa live com o coração bem ferido, porque duras têm sido as lutas. Mas Deus, Ele não se esqueceu de você, e ainda tem um plano para a sua vida. Lá em Jeremias 29:11, Ele vai dizer que: porque eu sei os planos que eu tenho para você, diz o Senhor. E não são planos de dor. E não são planos de luta. E não são planos de tristeza. E não são planos de desconforto. Diz assim, Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar danos. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu lhes ouvirei. Há poder na oração, irmão. No meio desse caos ainda há poder na oração. Vocês me procurarão e vocês me acharão, porque me procurarão de todo o seu coração. A zona de conforto que machuca, que é uma zona conhecida, não é o seu destino final. Você nasceu para sentar à mesa do rei, e o decreto sobre a tua vida não mudou. E Ele te resgata todos os dias para viver aquilo que Ele colocou sobre a sua vida.
Eu vou ler para você 3 versículos chaves para que você saia daqui hoje entendendo que o projeto que foi colocado, ele vai vingar, ele vai dar certo. Porque quem prometeu cumpre, quem prometeu garante. Eu quero que você coloque hoje aqui nos comentários um decreto sobre a sua vida. Escreva nos comentários: chegou o momento de sentar à mesa do rei. É tempo de viver promessas, irmãos. Chegou o momento de sentar à mesa do rei. Eu também gosto de escrever para não esquecer os temas que nós abordamos. Escreva aqui nos comentários: chegou o momento de sentar na mesa do rei. É tempo de sair de Lodebar, de sair da terra do esquecimento e começar a experimentar o maná que Deus tem para a tua vida. Lá em 2 Samuel 9:7 diz assim: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência e comerás pão sempre à minha mesa. Isso foi Davi falando para Mefibosete. Salmos 147:3 diz assim: ele cura os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Promessa de Deus para a tua vida: ele vai curar os cansados de coração, vai curar as tuas feridas. Em Isaías 61, versículo 3. Isaías 61, versículo 3 diz: e pôr sobre os que choram óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor ao invés de vestes de angústia. Essas são as bênçãos que o Senhor tem para a minha vida. Essas são as bênçãos que o Senhor tem para a tua vida. E Ele não se esqueceu de você. Existe o novo de Deus sobre a tua vida. E existe cura e restauração para a tua alma. Chegou o momento, irmão, de nos assentarmos na mesa do rei e começarmos a desfrutar daquilo que Ele tem de melhor para nós. O mundo pode decretar falência para um projeto, destruição para uma casa, mas em todavia, Deus ele lhe chama pelo nome e diz: não tema, porque eu sou contigo. Pode uma mãe se esquecer de um filho, mas em todavia, Deus ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu daquilo que Ele colocou sobre a tua mão. Ele não se esqueceu dos projetos que Ele sonhou para a tua vida. Ele não esqueceu da sua casa. Ele não esqueceu dos investimentos e daquilo que Ele um dia sonhou ao seu favor. Então hoje, o decreto é não ter medo. Se colocar à disponibilidade do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui. Me tira de Lodebar e me faça me sentar na mesa do rei, porque grandes são os projetos que o Senhor tem para minha vida. E eu sei que eles não acabam aqui. Antes que você saia dessa live, eu vou estar orando por você. E eu quero deixar também uns salmos para você que eu amo muito, que se encontra em Salmo 138:8. E nesse salmo, Deus ele vai dizer que Ele te ama. Nesse salmo, Ele vai falar que Ele faz e cumpre aquilo que Ele prometeu e que Ele não te abandona. Diz assim, Salmo 138:8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Isso é uma certeza que Davi colocou nos Salmos. Pois o teu amor, Senhor, permanece para sempre. E em todavia, Ele não abandona as obras que Ele colocou sobre a sua mão. Então assim, não tema, porque Ele não abandona aquilo que Ele decretou sobre a sua vida. Não tema, porque Ele cumprirá cada um dos propósitos que Ele declarou sobre a tua vida. E fique tranquilo, porque Ele te ama. E esse amor permanece para sempre. E esse amor resgata você todos os dias. E esse amor te constrange, esse amor te refaz, esse amor te possibilita viver coisas novas. As lutas que você enfrenta hoje não são para a morte, mas para lançá-lo a um destino profético que Ele escreveu, sonhou para você. Amém? Para quem tem fé, o impossível é apenas algo temporário.
Então vou estar orando por você, pela tua vida, pelo teu coração. Vamos juntos? Pai, eu quero agradecer por essa mensagem incrível a qual o Senhor nos permitiu estar compartilhando com os irmãos. O tema da mensagem foi de Lodebar, a mesa do rei. Hoje em dia muitas pessoas estão se encontrando assim, Senhor, com o coração feridos, com traumas antigos, estando no seu auge porque ainda doem muito, se sentindo literalmente em uma cidade chamada Lodebar, onde os projetos parecem estar falidos, onde os planos parecem ter sido esquecidos, onde os sonhos estão sendo enterrados aos poucos. Mas eu lhe peço, Senhor, que o Senhor entre hoje com provisão sobre cada casa, sobre cada vida, sobre cada família. Traga cura para cada alma e devolva o equilíbrio para esta vida. Restaura o emocional, restaura o ânimo, o vigor, restaura os sonhos, restaura os projetos e transforma, Senhor, o coração de cada um dos meus irmãos. Que eles venham se lembrar de tudo aquilo que o Senhor já prometeu a eles. Que nós possamos nos levantar de Lodebar e nos assentar nessa semana, a partir dessa semana, na mesa do rei, tendo o melhor que há em ti. Nos ensina a voltar a sonhar de novo e nos ajude a realizar os sonhos a qual o Senhor colocou sobre o nosso coração. Senhor, que o Senhor possa estar, Jesus, nos abençoando e nos fazendo ser mais cheios de ti em todo o tempo. E que a graça do Senhor venha estar nos constrangendo e nos fazendo mais cheios. Nos ensine a sonhar, restaure os nossos planos, restaure os nossos passos, constrói o nosso interior, constrói a nossa vida. E onde havia cansaço, que nós venhamos receber dupla honra e alegria vindo dos céus. Restaura as promessas que o Senhor tem para nós e nos permita a realizar os sonhos que foram colocados e depositados sobre o altar. Que este mês de abril seja um mês ainda de viver coisas grandes vindas do céu. Um mês de viver propósitos, um mês de viver promessas e um mês de experimentar um pouco mais do maná que há na mesa do rei. Porque o Senhor tem coisas para nossas vidas. Então encha o nosso coração da tua presença. Nos assente à mesa do rei, nos permita comer à mesa do rei. E os planos que humilhados foram, que eles não venham e porventura enterrados foram, que eles não possam nem ser comparados àquilo que o Senhor tem para nossa vida. Porque são coisas grandes. Que o nosso nome, ele venha surgir novamente. E que o nome do Senhor venha ser glorificado por cada nova conquista, qual o Senhor fará sobre nós. Obrigada por tudo até aqui. Obrigada por restaurar a nossa vida. Obrigada por restaurar a nossa fé, restaurar a nossa esperança e nos levantar para mais um mês, para mais um dia, para mais uma semana. Conduza os nossos passos e nos ajude a avançar, vivendo então aquilo que o Senhor tem para nós. Nos capacita todos os dias e nos faça colher aquilo que nós tanto plantamos em oração. Que o seu nome seja glorificado em cada pequeno detalhe desse dia, em pequeno detalhe dessa semana. E obrigada por tudo até aqui. Renova a nossa força, restaura a nossa fé, repreenda o cansaço, repreenda a procrastinação, repreenda o medo, repreenda a sensação de abandono e nos faça ser cheios e completos por ti. Porque para ti é toda a honra, para ti é toda a glória, para hoje e sempre. Amém. Irmãos, que Deus ele abençoe, guarde, proteja, ilumine grandemente a tua vida, o teu dia, os teus projetos, os teus propósitos. Volto com vocês hoje, 10 horas da noite, para mais um momento de oração. Que você saia dessa live com um coração cheio de esperança, lembrando que o rei prometeu, ele não se esqueceu de você. E o seu grande dia chegará e você verá as bênçãos do Senhor agindo sobre a sua vida. E a graça do Senhor resplandecendo mais uma vez sobre você. Porque você vai comer na mesa do rei. Você vai viver na mesa do rei. E você vai ser restaurado na mesa do rei. Porque aquilo que ele lhe prometeu, ele não se esqueceu. E o teu nome está sendo citado até mesmo em lugares em que você nem conhece. Sabe por quê?
porque há um Deus cuidando e a promessa continua de pé. Amém? Deus te abençoe, guarde, proteja, ilumine, fique com Deus. Deus resplandeça sobre você a graça dele e que você tenha uma semana mais do que abençoada por meio de Cristo Jesus. Fique na paz. Tchau, tchau.